Estudo 31. O orgulho e a humildade. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 12. O objetivo desse estudo é mostrar a que vícios o orgulho pode levar e como corrigir-se deles. Essa mensagem foi ditada pelo espírito Adolfo, bispo de Argel, em Marmande, 1862. Ele começa assim: Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Menosprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, que a taça da iniquidade tenha transbordado de todas as partes. A inquietação se torna geral. A quem culpá-la, senão a vós, que procurais incessantemente vos esmagar uns aos outros? Não podeis ser felizes sem benevolência mútua. E como a benevolência pode existir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quiserdes perpetuar suas funestas consequências. Um só meio se vos oferece para isso, mas este meio é infalível: tomar por regra invariável de vossa conduta a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado na sua interpretação. Porque tendes em tão grande estima aquilo que brilha e encanta os olhos antes daquilo que toca o coração? Porque o vício da opulência é o objeto de vossas adulações, quando não tendes senão um olhar de desdém para o verdadeiro mérito na obscuridade? Que um rico, debochado, perdido de corpo e alma, apresente-se em qualquer parte e todas as portas lhe são abertas, todos os olhares são para ele, enquanto que mal se digna conceder um cumprimento de proteção ao homem de bem que vive de seu trabalho. Quando a consideração que se concede às pessoas é medida pelo peso do ouro que possuem ou pelo nome que ostentam, que interesse podem elas ter de se corrigirem de seus defeitos? Ocorreria diversamente se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública como o vício em andrajos, mas o orgulho é indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis. Sem dúvida, mas por que deixaste as necessidades materiais se sobressaírem sobre o bom senso e a razão? Porque cada um quer se elevar acima do seu irmão? Hoje a sociedade sofre disso as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge os últimos limites, é indício de uma queda próxima, porque Deus pune sempre os soberbos. Se os deixa algumas vezes subir, é para lhes dar tempo de refletirem e de se emendarem sobre os golpes que de tempo a tempo ele dá em seu orgulho para diverti-los. Mas, ao invés de se humilharem, revoltam-se. E então, quando a medida está cheia, ele os abate inteiramente e a sua queda é tanto mais terrível quanto tenho subido mais alto. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, retoma coragem, entretanto. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia um poderoso remédio para os teus males, um socorro inesperado na tua aflição. Abre os olhos à luz, eis as almas daqueles que não estão mais na terra, que vêm te chamar aos teus verdadeiros deveres. Elas te dirão com a autoridade da experiência quanto as vaidades e as grandezas de tua passageira existência são pouca coisa perto da eternidade. Elas te dirão que lá é o maior quem foi o mais humilde entre os pequenos deste mundo, que aquele que mais amou seus irmãos é também aquele que será mais amado no céu, que os poderosos da terra
se abusaram de sua autoridade, serão reduzidos a obedecer aos seus servidores. Que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para se obter graça diante do Eterno. Nos 2 primeiros parágrafos desse item 12, o espírito Adolfo, bispo de Argel, nos diz como combater o orgulho, estudando com humildade o Evangelho de Jesus e procurando vivenciar os ensinamentos nele contidos, e que a humildade é o antídoto do orgulho. Nós lamentamos as calamidades que nós mesmos amontoamos sobre as nossas cabeças porque menosprezamos a moral do Cristo. Então não devemos nos espantar que a taça da iniquidade tenha transbordado de todas as partes, que a inquietação se torna geral. E a quem devemos culpar, senão a nós mesmos que procuramos incessantemente nos esmagar uns aos outros? Não podemos ser felizes sem benevolência mútua. E como a benevolência pode existir com orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os nossos males. Nós devemos nos dedicar a destruí-lo, se não quisermos perpetuar suas funestas consequências. E um só meio se nos oferece para isso, mas esse meio é infalível: tomar por regra invariável de nossa conduta a lei do Cristo, lei que nós temos repelido ou falseado na sua interpretação. No 3º e no 4º parágrafos, o bispo de Argel nos diz quais os vícios causados pelo orgulho, que são a paixão pelos bens materiais, a inveja, o ciúme, o egoísmo, etc. Quando os vícios do orgulho se instalam no coração do homem, a vida torna-se um constante tormento. Nós temos em grande estima aquilo que brilha e encanta os olhos antes daquilo que toca o coração. O vício da opulência é o objeto das nossas adulações quando não temos senão um olhar de desdém para o verdadeiro mérito na obscuridade. Quando a consideração que se concede às pessoas é medida pelo peso do ouro que possuem ou pelo nome que ostentam, que interesse podem elas ter de se corrigirem de seus defeitos? Se ocorresse o contrário, se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública como o vício em andrajos, aí sim nós teríamos interesse em nos corrigirmos dos nossos defeitos. Continuando. O que acontece quando o orgulho chega ao extremo? Tem-se o início de uma queda próxima, pois Deus pune sempre os soberbos. Quanto maior é a subida de um orgulhoso, mais terrível é a sua queda. E o orgulho deixará então um dia de ser um mal na sociedade? Sim. Aos que não atenderem aos apelos fraternos do Evangelho, a justiça divina reserva processos dolorosos de correção, mediante reencarnação adequada. Deus nunca deixa de castigar os soberbos. Se por vezes consente que eles subam, é para lhes dar tempo à reflexão e a que se emendem, se corrijam. No 6º parágrafo, ele nos diz como devemos fazer para obter graça diante de Deus, que devemos ser humildes e caridosos para com o próximo. O mais humilde entre os pequenos deste mundo será o maior na eternidade. Nós não devemos deduzir que as posições sociais de destaque são condenáveis, porque elas são naturais na sociedade em que vivemos e oferecem ocasião para que superiores e subalternos guardem relacionamento fraterno e mantenham respeito recíproco. O que é condenável são os abusos daqueles que ocupam tais posições. Todas as distinções sociais, os títulos e as vantagens da fortuna medem-se pelo seu justo valor, mas todos são iguais
diante do perigo, do sofrimento e da morte. Chegamos então à conclusão que a ninguém é impedido corrigir-se dos vícios oriundos do orgulho. O Evangelho é o roteiro de luz em forma de bênçãos a todas as criaturas de boa vontade. Aos recalcitrantes, o tempo e a dor servirão de remédio. Muita paz, meus irmãos, que Jesus nos abençoe e que possamos estar juntos novamente no próximo estudo.